Neste vídeo você vai ter a melhor aula sobre fundos imobiliários da sua vida. Então segura a mão, pega papel, uma caneta, anota todos os detalhes, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você será um expert no assunto fundos imobiliários, vai conseguir conversar com qualquer pessoa sobre fundos imobiliários. Então segura a mão, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E ainda no final do vídeo eu vou te mostrar uma forma fácil, prática e rápida para você saber quanto você precisa investir de dinheiro para receber determinado valor aí de rendimento todos os meses. R$200, R$300, R$400. Então segura a mão que você vai gostar. Vamos começar, obviamente, pelo começo, né? O que é um fundo imobiliário? A coisa mais simples. Você vai explicar isso numa frase, né? O fundo imobiliário é um local onde um grupo de pessoas, várias pessoas, se juntam ali, né? E hoje, através da Bolsa de Valores, colocam os seus investimentos, investem um valor, cada um investe um valor. O Danilo investe 1.000, você investe 2.000, o outro investe 5.000, cada um investe um valor. E esse fundo imobiliário tem um CNPJ, esse fundo imobiliário ele é constituído como uma empresa e tem ali um gestor, uma pessoa que será responsável por fazer a gestão desses recursos. É óbvio que essa pessoa ela faz a gestão desse recurso seguindo regras, né, seguindo normas e principalmente a política de investimento do fundo imobiliário, né? A que se destina esse fundo imobiliário? Para investir em qual setor? Eu já vou te explicar os setores que existem. E esse gestor, ele compra imóveis ou investe em ativos ligados ao setor imobiliário, ele recebe rendimentos mensais. E aí a lei diz que 95% do rendimento líquido desse fundo, ou seja, recebe os rendimentos, paga todas as despesas, o que sobrar líquido no caixa do fundo deve ser distribuído para os seus cotistas. A lei fala que essa distribuição deve ser semestral, de 6 em 6 meses, mas no Brasil é bem cultural que a gente receba isso todos os meses. Então você vai ter uma renda passiva aí todos os meses com os fundos imobiliários. Danilo, como que eu explico um fundo imobiliário em uma única frase? Um grupo de pessoas que se reúnem para investir ali um valor e aí esse grupo de pessoas recebe a renda porque tem um gestor que cuida, né, desse dinheiro e que faz a gestão dessa grana investindo sempre no setor imobiliário. Afinal de contas, são fundos imobiliários. E quais são os benefícios de se investir em fundos imobiliários em detrimento, por exemplo, de imóvel, né? No Brasil, a gente sempre cresce ouvindo ali da avó, do vô, que a gente precisa comprar uma casa, investir em casas. Eu mesmo tenho um tio que o sonho dele é ter várias casinhas pequenininhas para alugar, para viver o aluguel que essas casinhas geram, né? Eu sempre falo para ele, olha os fundos imobiliários. E hoje, graças a Deus, ele é um investidor dos fundos imobiliários. Então, mas quais são os benefícios? Eu anotei aqui 3 benefícios, mas se você souber outro benefício, deixa para mim nos comentários. Já deixa aqui nos comentários quais são os benefícios que você que já investe em fundos imobiliários enxerga nesse tipo de investimento. Eu anotei 3, ó. Aluguel mensal sem a necessidade de desembolsar grande capital inicial. Então, para você comprar um imóvel hoje, quanto que custa? Pelo menos aqui na região onde eu moro, um imóvel mais baratinho num lugar bem ruinzinho assim, R$300 mil. Fora um lugar melhor, já vai para 500, 600 mil reais. Cara, a gente não tem essa grana assim, né? A torto à direita. Então você consegue já receber uma renda mensal investindo um valor menor. A partir de R$10 você já começa a investir em fundos imobiliários. Tem um fundo imobiliário que eu amo aí, que é o Vigia 11, que tá R$7 e pouco, R$8. Com menos de 10 você já começa a investir em fundos imobiliários e você já começa a ganhar rentabilidade mensal. Um outro benefício, né, um segundo benefício que eu enxergo também é que não tem burocracia. Gente, quem já passou aqui pelo processo de compra de imóvel ou venda de imóvel, sabe o quão burocrático é, né? Fala, você ter que ir em cartório, registrar, transferir, pagar aquilo, ITBI, não sei o que lá, gente. É uma burocracia danada. Com os fundos imobiliários, zero burocracia. Muito bom de investir, muito simples. Tem um terceiro benefício que eu anotei que é a liquidez. É muito difícil você vender um imóvel, né? Tem um imóvel na frente da minha casa, ó. Sou casado há 8 anos mais ou menos. Desde quando eu casei, tá a placa ali de vende-se no imóvel. Até hoje, aquela placa continua lá, vende-se. 8 anos que não consegue. É óbvio que tem problemas de herança ali, mas, gente, imóvel não é líquido. Você não consegue vender uma casa do dia pra noite. Demora um pouco, tem um processo. Quando você vende, você tem que pagar o pedágio ali pro corretor que te ajudou no processo de venda, né? E o quarto benefício, na minha opinião, é um dos que mais, assim, são bons, assim, é você não ter dor de cabeça pro inquilino, né? Imagina você comprar uma casa, aluga, o inquilino bagunça a casa, o inquilino deixa a casa zoada, ou não paga, aí tem que fazer ordem de despejo. Eu tenho um exemplo aqui na minha família que a minha avó, ela tem 4 casas, e uma das casas, o
inquilino fugiu, ele abandonou o imóvel. E aí, como era uma casa que estava vinculada a uma imobiliária, a imobiliária falou, olha, você não pode simplesmente entrar no imóvel agora e alugar de novo. A gente vai ter que acionar o juiz e o juiz dá uma ordem de despejo para que a gente consiga entrar na casa. Que aí com a ordem de despejo a gente consegue entrar na casa. Porque se nós entrássemos na casa e tivesse coisas ainda do inquilino e alguma coisa sumisse, a gente ia assumir a responsabilidade, o BO. Então assim, é uma dor de cabeça danada, na minha opinião, investir em imóveis, não tô falando casa para morar, tô falando para investir. É a pior cagada que você pode fazer na sua vida, porque hoje você tem essa ferramenta tão legal que são os fundos imobiliários, tá certo? Então aqui a gente já matou o primeiro ponto desse vídeo, que é explicar para você o que são os fundos imobiliários, quais são os exemplos aí, quais são os benefícios de fundos imobiliários. Olha só para você ter uma noção do quanto que eu recebi no mês de junho com rendimento de fundos imobiliários. Só para você ter uma noção, hoje eu tô recebendo já cerca de um salário mínimo, né? Então, ó, em junho, 1.500, deu 1.400 e pouco. Se a gente for olhar aqui, ó, junho, 1.538, na verdade. Nesse mês aqui de julho, já recebi 915 e tenho mais 384 para receber. Em maio, 1.605. Isso de renda passiva. Todos os meses tá caindo para mim esse dinheiro aqui por conta do meu valor investido em fundos imobiliários. E olha que eu tenho tesouro direto, eu tenho outros investimentos. Eu não invisto tudo em fundos imobiliários. Se eu investisse tudo em fundos imobiliários, certamente eu ia estar ganhando um pouco mais aí de 3 mil reais por mês de renda passiva. Esse é o benefício, o maior benefício aí dos fundos imobiliários. Renda passiva, sem dor de cabeça, só investindo ali e recebendo sua renda todos os meses. Se você já chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, você tá moscando na missão. Se inscreve no canal porque tem conteúdo todos os dias de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Então já clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora que você já sabe o que são os fundos imobiliários, como escolher um bom fundo imobiliário, né? Porque tem vários negociados na Bolsa de Valores. Como que você escolhe? Como que você decide? Eu vou investir nesse fundo imobiliário. Então, primeiro, vamos lá. Existem basicamente hoje 3 categorias de fundos imobiliários. Tem os fundos de tijolo, fundos de papel e agora os fiagros, que é uma coisa mais nova, aí tem um pouco mais de 3 anos. Então tem essas 3 categorias. Fundo de tijolo. Abaixo do fundo de tijolo, existem vários tipos de fundos. Então tem fundo de shopping, fundo de galpão logístico. Sabe quando você está viajando na rodovia e você vê aqueles galpão ali muito bacana? Isso está bombando por conta das vendas online. Mercado Livre, Amazon, tudo contrata espaço nesses galpão e é contrato aí de longo prazo, com reajuste anual pela inflação. Então assim, tá bombando o fundo de galpão logístico. Aí tem os fundos de imóvel comercial, que é aqueles imóveis que tem na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, aqueles imóveis, né, que tem a sede das empresas, que aluga ali as lajes, né? Tem também os fundos de shopping é muito bacana, eu gosto muito, porque ganha o aluguel dos lojistas, tem um aluguel fixo, um aluguel variável, então eu gosto muito dos fundos de shoppings, mas tem uma infinidade de tipos de fundos de tijolo. Então, basicamente, o fundo de tijolo é aquele que investe diretamente no imóvel. Pega a grana, o gestor pega a grana e compra o imóvel, o tijolo mesmo, tá certo? E aí tem o fundo de papel. O fundo de papel, ele não investe diretamente no imóvel. Ele compra um ativo, uma aplicação financeira que é ligada ao setor imobiliário, que é a mais comum, são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E esses papéis, eles são emitidos por securitizadoras que basicamente emprestam dinheiro para grandes empreendimentos imobiliários, emprestam dinheiro para construtoras, então também é ligado ao setor imobiliário. E agora tem esse terceiro mais novo, como eu te falei, que são os fiagros, que são fundos de investimentos do agronegócio, que também não deixa de ser um fundo imobiliário. Esse fundo, ele investe basicamente em CRAs, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e tem o SNEG 11, por exemplo, que investe em algumas terras, compra terra física mesmo e aluga ali os silos, né, que eles chamam ali para armazenar, né, os agronegócios ali, os grãos e tudo mais. Então você tem diversas oportunidades de investimento dentro dos fundos imobiliários. E para você analisar se um fundo imobiliário ele é bom, você conta com alguns indicadores, né? Eu vou mostrar aqui para você através de um site chamado Investidor 10, um site muito bom, aliás, que tem ali informações importantes para tomada dessa decisão. E você tem que analisar alguns dados mega importantes. Então assim, em primeiro lugar, qual o tipo de fundo que você está negociando? Porque um fundo de papel, ele tem um risco diferente de um fundo de tijolo, né? Por exemplo, se você investe num fundo imobiliário que compra um shopping, né? Que investe em shopping, e um fundo
imobiliário de hospital, porque existe alguns fundos imobiliários na bolsa que é de hospital. Qual você acha que é mais arriscado? Pô, o fundo de hospital é mais arriscado, né? Porque se de repente aquele hospital que aluga aquele prédio não paga o aluguel, você não vai poder despejar o hospital. Tem as pessoas internadas lá, tem um monte de problemas ali dentro, né? Então você não pode despejar a galera. Então você tem que pensar, tem que analisar muito bem esses pontos. Então você tem que ver qual o setor que aquele fundo atua. Depois, um outro ponto que, na minha opinião, é muito importante é você ver a liquidez diária. Porque um dos benefícios de se investir em fundos imobiliários é justamente a liquidez. Você conseguir vender aquele fundo rápido, né? Transformar aquele seu investimento em dinheiro de uma forma rápida. Então você olha a liquidez. Depois você olha o múltiplo que chama preço sobre valor patrimonial. A gente vai fazer isso na prática aqui, eu já vou te mostrar. Que basicamente mostra qual que é o preço daquele fundo no mercado em relação ao seu valor patrimonial, né? Hoje, se ele está acima de 1, ele é, entre aspas, considerado caro. Entre aspas, já vou te explicar. Se ele está abaixo de 1, ele é considerado barato. E se ele está a 1, ele está no preço correto dele. Por que eu fiz aqui entre aspas? Porque você não pode levar tão ao pé da letra assim. Eu costumo usar aí uma média, né? Um range que a gente chama, de 0,8 até mais ou menos 1,09 até 1,10 eu aceito. Até 1,10 eu aceito para minha carteira de investimento. Então, se o fundo ele está negociando com preço sobre valor patrimonial de 0,8 a 1,10, eu gosto ali, me satisfaz esse preço sobre valor patrimonial. E aí, por último, você vai olhar o que nós chamamos de dividend yield, que basicamente é o quanto aquele fundo distribui de dividendo, se o dividend yield é crescente, se está aumentando a distribuição ou se está reduzindo. E o mais importante de todos, que eu falo para todos os meus alunos, inclusive as vagas para o treinamento Formação Investidor de Primeira Viagem estão abertas. O link estará fixado no primeiro comentário. Cara, se inscreve, porque olha, muito top. É o único treinamento de investimento do mercado onde você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Você vai conversar diretamente comigo. Então, sem crise, se inscreve, você vai curtir. E se eu não me engano, tá 12 vezes de R$35. Cara, não custa nem uma pizza de mussarela. Então se inscreve aí, acesso vitalício, cara, o bagulho é muito bom, se inscreve que você vai gostar, combinado? E aí o que eu falo para os meus alunos nesse treinamento? Tudo você deve perguntar o porquê. Então, por exemplo, tá subindo a distribuição de dividend yield, isso é bacana para nós investidores. Por que tá subindo? O que o fundo fez? E aí você vai entrar nos relatórios gerenciais. Todo fundo tem relatório gerencial mensal, ele divulga um relatório explicando como que foi o fundo aquele mês, quanto que recebeu de aluguéis, como que ele distribuiu, quais são as despesas. E aí naquele relatório ele vai explicar por que ele tá aumentando a distribuição, né? Ele fechou mais um acordo, alugou mais uma sala, colocou mais um ativo para dentro da carteira, ele vai explicar, assim como também se ele tá caindo, né? O rendimento tá em queda, ele vai explicar por que o rendimento tá caindo. Bora pra tela aqui do meu computador para eu te mostrar na prática como que a gente olha essas informações, esses dados que eu acabei de falar para você, através do site Investidor 10. Bora aqui pra tela do computador que você vai gostar. Ó, já estamos aqui na tela do computador, no site do Investidor 10. Deixa eu só arrumar isso aqui, porque ficou estranho, tá cortando minha cabeça e eu não vou... Aí, arrumei. Boa. Então a gente tá aqui no site do Investidor 10, e a gente tem algumas informações. Eu coloquei aqui o MXRF11, ele é o maior fundo da Bolsa de Valores, com relação ao número de cotistas, tem mais de 1 milhão de cotistas. O segundo é o HGLG11, que tem, se eu não me engano, ali 500 mil cotistas, algo próximo a esse número, tá? Então você tem aqui a cotação, R$10,22, dividend yield de 12,45% nos últimos 12 meses, preço sobre valor patrimonial de 1,05, lembra que eu falei que eu gosto de 0,8 a 1,10? Então que tá dentro do que eu considero bacana, tá? E nos últimos 12 meses tem uma valorização de 8,5%. Muito bacana, né? Então você tem aqui os dados desse fundo, ó, você tem aqui a quantidade de cotistas, cadê a quantidade de cotistas? Que cotas emitidas. Quantidade de cotistas aqui, ó, 1.093.261 cotistas com 334.655.881 cotas emitidas, e ele paga aí um rendimento de 10 centavos por mês, que vale mais ou menos 1% do valor da cota, né? Um pouco menos de 1%, tá certo? E aí você consegue ver, né, o dividend yield aí, a distribuição mensal, né, ó, 0,98 o último, mas já bateu ali cerca de 1,16. Tem que entender o porquê dessa queda. Eu sei, eu já falei aqui no meu canal o que tá acontecendo com o MXRF11. Vou deixar nos cards aqui o vídeo para você assistir depois. Mano, maratona aí os vídeos do canal. Tem muito vídeo bom, maratona. Já se inscreve para fazer esse canal crescer junto comigo, certo? Então você consegue ver, né, um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 13,10%. Então esse fundo, basicamente, sim, de forma bem resumida, é um fundo de papel, tipo de fundo. Lembra que eu falei que a gente tem que saber qual
qual é o tipo do fundo. Tem um segmento o segmento mais híbrido, né? Então ele investe em vários papéis, mas ele não tem só papel na carteira, ele tem um pouquinho também de outros ativos na carteira, mas a maior parte são fundos de papéis, tá certo? Outro ponto que a gente tem que olhar, preço sobre valor patrimonial a gente já viu. Vamos olhar aqui a liquidez diária, ó, liquidez, número de cotas. Vamos olhar a liquidez diária. Qual que é a liquidez diária? 11 milhões de reais. Isso aqui é muito bom, sabe? Então, o BMXRF11 é o fundo mais líquido, com maior número de cotistas, 11 milhões, ótima liquidez, tá certo? E aí a gente já olhou o dividend yield também de 12,45%. Esse fundo entraria na sua carteira de investimento? Deixa aqui para mim nos comentários se o MXRF11 entraria na sua carteira de investimento. Mas Danilo, afinal de contas, qual que vale mais a pena? Investir em fundos de tijolo ou investir em fundos de papéis? Olha, eu separei aqui as vantagens e as desvantagens. Na verdade, uma vantagem e uma desvantagem, tanto do fundo de tijolo quanto do fundo de papel. Bora falar do fundo de papel primeiro. O fundo de papel, ele tem um risco um pouco maior. É até o que está acontecendo com os fiagros agora. Porque como eles investem em papéis, em títulos que são indexados ao setor imobiliário, eles são mais suscetíveis a sofrer calote, né? Ou seja, o credor não pagar eles. E se o credor não paga eles, automaticamente reduz o valor distribuído, né? O valor distribuído de renda para os cotistas. Então, o fundo de papel, eles são um pouco mais arriscados. Automaticamente, eles pagam mais. Eles têm um percentual de renda maior, que é o caso do MXRF11, é o caso do SNEG11. Agora, um fundo de tijolo é menos arriscado, porque pode acontecer ali uma vacância no imóvel, né? Ou seja, não alugar o imóvel, ou até sofrer um calote, não receber o aluguel, mas aí ele tem as cláusulas contratuais que ele vai ajustando aos poucos. E aí ele paga um pouco menos. É natural que ele pague um pouco menos. Só que aí você precisa colocar uma medida, né? Um balanço ideal dentro da sua carteira de investimento, para que você não tenha nem muita volatilidade, muito risco, né? Nem pouco risco demais, mas também ganhando pouco, tá certo? Então, como eu já mostrei para você aqui, os exemplos práticos aqui do MXRF11, que é o fundo mais negociado da bolsa. Bora ver agora o HGLG11. Olha como que você faz para ver. Você clica aqui na lupa aqui em cima e escreve, ó, HG, eu já tinha pesquisado ele aqui, ó, HGLG11. Então é um fundo que tem um valor de cota um pouco maior, é um fundo que tem um dividend yield de 8,11% nos últimos 12 meses, negocia acima de uma vez o seu valor patrimonial, 1,03 vezes, uma liquidez diária de 7 milhões, muito boa também, e tá tendo uma valorização aí de 7,70% nos últimos 12 meses. E aí a gente vem aqui nessas informações, né? É um mandato de renda, um fundo de tijolo, logístico, indústria e galpões. Então esse é um fundo que está no setor logístico, muito bom, tem um tipo de gestão ativa, uma vacância atual de 6,5%, ou seja, de todos os imóveis que ele tem, né, de toda a área locável que ele tem, 6,5% não está alugada, está em vacância, tá certo? Um número de cotistas não chega nem a 500 mil, né? 472 mil, e esse é o segundo maior fundo da bolsa, né? E aí esse fundo paga de R$1,10 de rendimento por mês, tá certo? Então a gente consegue ver aqui, ó, que ele paga cerca de 0,68 por mês de proventos. É um fundo bom, mas por que ele paga tão pouco, Danilo? Porque pensa só, os fundos imobiliários de logística são os fundos menos arriscados, né? São contratos de 5 anos, de 10 anos, com reajuste pela inflação, então tem menos risco. Automaticamente, eles pagam menos. É natural, quanto menor o risco, menor será o seu ganho possível. Quanto maior o risco, maior será o seu ganho possível. Essa é a frase, tá certo? Dessa maneira, qual que é a minha sugestão para você? Se você quiser ter uma carteira, se você aceita correr um pouquinho mais de risco e quer ter um retorno melhor na sua carteira, minha sugestão é 70% em fundos de papel, 30% em fundos de tijolo da sua carteira. Se você quer ter uma carteira com menos risco, dormir mais sossegado no travesseiro, coloca meio a meio, 50% papel, 50% tijolo, já vai te dar uma renda muito boa, beleza? Mas a principal estratégia para você que quer ganhar dinheiro de verdade com os fundos imobiliários é o reinvestimento. Existe um ciclo na vida financeira das pessoas. São 3 etapas na nossa vida financeira. A primeira etapa é a etapa da construção, onde a gente está construindo a nossa vida, se formando, faculdade, a gente não casou ainda, não tem filhos. Essa fase é meio complicada de investir, mas a gente consegue investir um pouquinho ali. A segunda etapa é a etapa da acumulação. Aí a gente já está formado, casado, já tem filhos, já tem uma renda legal. Aí é a hora de você investir. E toda a renda passiva que você consegue com os seus investimentos, você vai reinvestir para formar aquele efeito bola de neve e chegar na terceira etapa, que é a aposentadoria, a partir ali dos 55, 60 anos, você viver de boa, conseguir fazer uma viagem bacana, conseguir viver uma vida tranquila que te gera ali uma renda ativa, talvez, porque você pode estar trabalhando, mais uma renda passiva. Então, sempre reinvista os rendimentos. Você não vai se arrepender disso, tá certo? Bora te mostrar aqui na prática como que funciona num site muito simples que eu encontrei, como que funciona para você saber qual valor você tem que investir para ganhar determinado rendimento com os fundos imobiliários. Bora aqui para a tela do meu computador agora. Ó, já estamos aqui na tela do meu computador.
simulador, o nome do site é analisedeações.com. Você vai vir aqui em cima no menu FIIs, tá aqui em cima FIIs, tá vendo? Ó? Você vai clicar em simulador de dividendos. E aí você vai colocar o valor que você quer receber. No caso aqui a gente colocou R$300 e colocamos o MXRF11 e o HGLG11. O que ele mostra? Que no MXRF11 a gente precisa ter R$28.823 e no HGLG11 R$43.742. Quanto que isso quanto que isso representa, né, em termos de quantidade de cotas? A gente vai abrir aqui a calculadora e a gente vai ver o quanto que isso representa. 28.823 dividido por R$10,70, que é o preço do MXRF11 mais ou menos, a gente chega em 2.693 cotas. Então você precisa ter 2.693 cotas. Agora, no HGLG11, 43.742 dividido por... Quanto que tá o HGLG11? 163,70. Dividido por 163,70, a gente chega aí na quantidade de 267 cotas que você precisa ter para receber R$300 todos os meses com os fundos imobiliários. Por que eu gosto de ver o número de cotas e não o valor investido? Porque você pode criar metas. Então a primeira meta, chegar a 10 cotas. Segunda meta, 50 cotas. 100 cotas. 500 cotas. 1.000 cotas. Então sempre, todos os meses você fala, pô, esse mês eu vou comprar 10 cotas. Outro mês eu vou comprar 20 cotas. Então você coloca uma meta, estipula uma meta de quantidade de cotas e não de valor. Por quê? O valor, ele depende do valor da cota, né? Então não depende muito de você. Ah, eu quero ter 50 mil investido em MXRF11. E se a cota subir para 11? Vai mudar a quantidade de cotas e tudo mais. Agora, a quantidade de cotas não muda. Se eu quero ter 10 cotas, se eu quero ter 20 cotas, você vai mostrando ali as suas metas e vai cumprindo ali as suas metas. Beleza? Deixa para mim nos comentários o que você achou dessa aula. Eu falei para você. Você ia sair dessa aula sendo um especialista, uma especialista em fundos imobiliários. Você vai conseguir conversar com qualquer guru aí dos investimentos sobre fundos imobiliários. Então deixa para mim nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente fazer esse canal crescer. E também me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, tá aparecendo aqui @Danilo Silva. Tem muito conteúdo bacana lá também, a gente pode conversar, me manda um direct, fala que assistiu o vídeo aqui, me manda um direct e a gente pode conversar, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe, ó. Agora no final vai aparecer um vídeo onde eu faço uma análise da corretora de valores Genial Investimento. Assiste esse vídeo aqui, ó. Vale a pena abrir conta na Genial Investimento? É confiável? Já que você está começando a investir agora, talvez, né? Tá começando a investir agora, ou se você já investe, clica nesse vídeo e assiste que você vai gostar. Um grande abraço, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.